Para fechar esse exemplo, eu vou escrever, sem fazer conta nenhuma, os extremos de integração deste sólido nos 3 sistemas de coordenadas que nós estudamos, cartesianas, cilíndricas e esféricas. Para vocês verem como é que funciona, para ter uma boa leitura da integral tripla. Como é que fica este sólido em cartesianas? Para poder fazer em cartesianas, a primeira coisa que eu preciso saber é como é que é essa intersecção aqui da circunferência ou da esfera no espaço com esse par de retas ou com o cone no espaço. Porque eu fiz em esféricas, em nenhum momento eu precisei saber qual era o raio desta intersecção. Quando eu quiser fazer em cilíndricas ou em cartesianas, eu preciso. Onde se dá a intersecção desta esfera com este cone? Ou, em outras palavras, qual é o raio dessa circunferência onde o cone intercepta a esfera? Raio 2? Raiz de 2. Ah, tá, foi isso que você falou? Desculpe. Eu faço a pergunta, você responde certo e eu ainda reclamo. Sim, não dá, né? Turma, essa intersecção dessas duas superfícies com igual. O Z2 é igual a x2 mais y2, então eu posso trocar aqui esse Z2 por x2 mais y2. Quando eu faço essa intersecção, dá 2 vezes x2 mais y2 igual a 4. Joga a segunda equação na primeira. No lugar do Z2, você põe x2 mais y2. Então fica 2 vezes x2 mais 2 vezes y2 igual a 4. Ou seja, x2 mais y2 igual a 2, que é uma circunferência de raio, raiz de 2. Então agora eu vou fazer isso em cartesianas. Primeira variável, x. Menor valor, maior valor de x. E tem que ser extremos fixos, hein? Qual o menor valor, qual é o maior valor? X e y, extremos fixos, menor valor, maior valor. Menos raiz de 2, mais raiz de 2. X. Y. O y pode sair em função de x. No plano xy, o que dá esse sólido no plano xy? Projeta esse sólido no plano xy. O que dá? No plano xy, não é esfera, é uma circunferência, o círculo, de raio raiz de 2. Então o x vai de mais raiz de 2 a menos raiz de 2. Dado um x genérico, o y varia na direção do y, de menos esta raiz, isola o y aqui. O y vai de menos raiz de 2 menos x2 a mais raiz de 2 menos x2. E o z? Dado um xy genérico, o z anda na vertical, entre o cone e a esfera. Então o z vai de x2 mais y2 raiz quadrada até raiz quadrada aqui na esfera 4 menos x2 menos y2. Isso é o sólido inteiro ou é metade do sólido? Metade do sólido.
só a parte de cima. Como que é a parte de baixo do sólido? Os extremos em Z teriam que ter menos. Então isso é 2 vezes. E tem jacobiano quando eu escrevo isso? Não. Tem só a f de x, y, z e não tem jacobiano. Porque eu não mudei de coordenadas, eu fiquei nas coordenadas cartesianas. Cilíndricas. Tem o DZ aqui. Cilíndricas. Z. Dado um XY genérico, vamos andar no Z. O Z, qual é a direção natural de variação? Vertical. Então o Z vai variar na vertical. Pedaço de cima do cilindro. Começa a subir, perto do plano XY não tem sólido. Quando é que você entra no sólido? Quando você bate no cone, que está por baixo. E quando é que você sai do sólido? Quando você bate na esfera. Então vai do cone até a esfera. Então eu escrevi Z em função das variáveis anteriores, do cone até a esfera. Esse é o pedaço de cima. O pedaço de baixo seria nada. Em cilíndricas, a integral ficaria integral de 0 a 2π dθ R, dr de quanto a quanto, turma? De 0 a raiz de 2. Agora dz. O z é igual. A diferença entre esféricas, entre cilíndricas e cartesianas, está na base, no xy. Cilíndricas é igual simplesmente manter o z e fazer polares na base. Então eu mexo no xy quando eu faço cilíndricas. O z continua o z. O que muda é que eu não posso escrever o extremo do z usando o x e y quando eu faço cilíndricas. Eu tenho que usar r e θ. Mas o argumento é o mesmo. O z, dado um xy genérico ou um r θ genérico na base, o z vai do cone até a esfera. Só que eu tenho que escrever isso usando coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas, o que é x2 mais y2? R2. E o que é raiz quadrada de R2? R. A equação deste cone em coordenadas cilíndricas é z igual a mais ou menos R. E a esfera? Raiz quadrada de 4 menos R2. Que é o 4 menos x2 menos y2 em cilíndricas. A função f, eu não posso mais escrever em x, y, z. Eu tenho que escrever em r, θ, z. E o que está faltando eu escrever aqui se eu mudar para coordenadas cilíndricas? O jacobiano, que vale quanto? R. Bom, e as esféricas a gente acabou de escrever, eu vou escrever só do lado. Ah, desculpe. Isso é o sólido inteiro ou é metade? Metade. Onde é que está detectado que é metade? Que eu estou indo do R até a raiz quadrada. O lado de baixo, eu teria que ir do menos R a menos raiz quadrada. Então aqui também preciso de 2 vezes. E em esféricas, 2 vezes é o que nós acabamos de escrever. Integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 4, integral de 0 a 2. A f eu não vou escrever em x, y, z, eu vou escrever em ρ, θ e φ. O jacobiano é ρ2 seno φ e as variáveis dρ, dφ, dθ. Eu queria que vocês olhassem agora de longe essas 3 redações. Cartesianas, cilíndricas, esféricas. Por que eu quero que vocês entendam? Que vocês entendam que tem um sólido, que se eu quiser descrever de um jeito, do outro, essas são as equações. É importante vocês entenderem as 3. É importante vocês entenderem que em cada caso tem que ter o jacobiano, esféricas, jacobiano, cilíndricas, não tem jacobiano porque eu não mudei de variável.
entender que parte da decisão qual sistema eu vou usar está na F, parte da decisão, não é a decisão total. A decisão total que sistema eu uso depende dos extremos e da F que eu vou integrar. No exemplo anterior, raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2, era claro que eu tinha que pegar esféricas, mas eventualmente eu poderia pegar outra coisa. Na ordem que eu fiz, não dá para pensar que você está empilhando circunferências. Como é que seria pensar que você está empilhando circunferências? Se eu desse o z mínimo e máximo, e aí você fizesse o r variando à medida que você vai empilhando, em função do z. Você... O dc, em vez de r, raiz de 4, seria os extremos do z. Isso. E por que não seria legal fazer isso? Se você quer pensar na ideia de empilhar círculos, você tem que fazer o z primeiro, empilhar o r em função do z. Observe que você teria um trecho em que os teus r's iriam crescer até aqui, e depois teria um outro trecho com r's de outra forma. Você teria que quebrar em 2 pedaços. Ficaria um pouco mais complicado. Mas a sua imagem intuitiva de empilhar círculos de raios variáveis é boa. Ah, como que eu cheguei no π sobre 4? Eu estava fazendo isso aqui para ajudar a entender e acabei parando no meio do caminho. Por que é π sobre 4? Porque esta intersecção do cone, quando eu faço x igual a 0, o x some, z igual a mais ou menos y, essa reta é a reta bissetriz dos quadrantes, esse ângulo é π sobre 4, este ângulo é π sobre 4, porque esses dois ângulos são complementares. Foi daí que eu cheguei à conclusão que era π sobre 4. Boa pergunta. Calcular o volume de um sólido. Bom, só para começar conectando com integrais duplas e triplas. Eu posso calcular o volume de um sólido de duas maneiras. Eu posso calcular como integral de uma função, ou calcular como integral dupla de uma função, dar o volume debaixo da superfície, ou posso fazer a integral tripla da função 1. É calcular a massa do sólido com densidade constante igual a 1, que é numericamente igual ao volume. Então, posso fazer de qualquer jeito. Isso aqui é o interior de uma esfera, de raio A. Isso aqui é o exterior de um cilindro de raio raio é A sobre raiz de 2. A raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho o interior de uma esfera e o exterior de um cilindro. Então, o meu sólido está dentro de uma esfera e fora de um cilindro. O cilindro é o cilindro x2 mais y2 igual a A2 sobre 2, e a esfera x2 mais y2 mais z2 igual a A2. Então é o que está fora do cilindro e dentro da esfera. Será que eu vou usar coordenadas esféricas ou cilíndricas? A resposta é exatamente aquela que a gente deu há um pouco atrás. Depende de quem você vai integrar. Não tem uma resposta única para o integrando. Se eu vou fazer uma integral tripla naquele sólido, depende do integrando. Nesse caso, eu vou fazer a integral de 1, porque é a função constante igual a 1 que dá o volume. Então, é uma função simples. Mas por que eu quero fazer esse exercício? Para discutir com vocês as duas possibilidades de descrever essa região como integral em coordenadas esféricas e coordenadas cilíndricas. Bom, primeiro eu queria saber se está claro qual é a região.
por exemplo, ver se fica claro para vocês que a intersecção deste sólido com o plano ZY é a seguinte figura. Com o plano ZY, eu tenho uma esfera e o cilindro corta essa esfera nesses pontos. Essa esfera é de raio R. Esse cilindro é de raio R, raiz de 2 sobre 2. E os meus pontos estão aqui. Naquele sólido, os meus pontos estão aqui. Eles são exteriores ao cilindro e interiores à esfera.